me chamo Bianca. E eu me chamo Jussiano. Nós somos pais de Isaac. Somos casados há 17 anos. E viemos aqui falar sobre a importância da adoção na construção da nossa família. Após algum tempo de casados, surgiu em nós o desejo de nos tornarmos pais. E esse desejo, ele foi um pouco conturbado, porque a gente não conseguiu engravidar logo, que pensávamos que iríamos. Mas aos poucos nós fomos plantando no nosso coração a ideia de nos tornarmos pais através da adoção. E assim a gente fez, resolvemos entre nós dois que iríamos participar da adoção legal e que iríamos fazer tudo passo a passo para que não... Então a gente decidiu que a adoção seria um momento de tranquilidade em si. Eu costumo dizer que nós passamos pouco tempo nessa espera, porque foram 2 anos assim que a gente entrou no processo, até chegar a nossa vez de recebermos a ligação, né, tão esperada, que era informando, né, que a nossa vez tinha chegado. Uma notícia boa. Essa notícia, ela foi muito esperada por todos nós da família. Nossa família, ela acolheu bem, principalmente a minha família. Eles perceberam que o meu desejo de ser mãe era maior do que de gerar um filho no meu ventre. E então, eles também, eu digo que a gente gerou Isaac no coração. Todos nós juntos, né? E toda a nossa família, ela participou de todo o processo. No início, nós tivemos um pouco de barreira com alguns parentes de Jussiano, que eu cheguei até a ficar um momento bem entristecida, porque alguns familiares dele disseram que não iriam apoiar essa nossa decisão, porém os pais dele foram muito acolhedores também nessa nossa decisão, e eles esperaram junto com a gente essa expectativa da chegada, né, do nosso filho. Quando nós recebemos em 2013, eu decidi que eu iria novamente, apesar de já estar na fila, que eu iria novamente tentar fazer um tratamento novamente. Porém, quando eu fui atendida, assim que eu saí da maternidade, que era o projeto lá sobre fertilização, na calçada, eu me lembro que eu tenho um ditado do interior que chama no pingo do meio-dia, né? Eu me lembro bem que nesse dia, que foi 1º de abril de 2013, eu consegui marcar a nossa vez para começar o tratamento em junho. E quando eu ia saindo na calçada, eu me questionando: Senhor, será que eu espero o nosso filho adotivo? Ou será que eu tento novamente? E me veio ao mesmo tempo, uma angústia, porque um dos maiores medos que eu tinha durante essa espera era de que eu engravidasse e que eu tivesse que optar por um filho, que chegasse a minha vez e que eu tivesse que não vou querer porque eu estou grávida. Era um grande medo que eu passei durante esse período. E eu sempre, em minhas orações, eu dizia: Senhor, não me faça escolher, que o Senhor me dê o filho que for melhor na sua decisão, né? Eu sempre dizia assim, que nós estávamos no processo de adoção, que quem ia determinar isso era a justiça, porém, quem ia escolher o nosso filho não era a justiça, era Deus. Eu sempre botei muito na mão de Deus, graças, né? Isso é uma das coisas que fez com que a nossa espera durante esse processo fosse um pouco tranquila, fosse tranquila, né? Não fosse tão angustiante, porque
A expectativa de um filho não, e essa chegada do filho que nunca chega A espera. é bem angustiante. E aí eu me lembro nesse dia, a gente estava de viagem marcada e nesse dia eu disse assim, conversando com Deus, eu vou ligar para a pessoa da justiça e vou dizer que espere, se minha vez chegar, que não me ligue, para que eu não tenha que optar. Eu espero que eu vou tentar novamente outro tratamento. E aí, ao mesmo tempo, me veio aquela culpa, né, de já tá escolhendo, né? Então eu botei na mão de Deus. Mais uma vez, eu botei na mão de Deus e eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o nosso filho tiver de vir por meio da adoção, que ele chegue antes de que a gente inicie esse novo tratamento. E realmente Deus assim fez. Isaac, ele nasceu prematuro. Ele nasceu no dia 20 de abril e ele nasceu de 7 meses. Ou seja, eu iria iniciar o tratamento no início de junho e em abril Deus fez com que ele viesse e que ele chegasse para nós. E aí eu tive a certeza que assim era de Deus. Esse filho foi ele que nos enviou. Por isso a escolha do nome dele, por isso que desde que a gente começou nessa expectativa, eu sempre dizia a Jussiana, se for um menino, eu tinha um nome para menino, apesar de que eu, no fundo do meu coração, eu sempre dizia assim, ai Senhor, eu quero ser mãe de menina. Mas eu não tinha nome de menina. O primeiro nome que me veio assim era o de menina. Ele já estava pronto, esse nome, era Isaac. Pelo significado do nome, né? Isaac é o nome bíblico. Isaac quer dizer sorriso, Deus sorri. E ele realmente é uma criança muito sorridente. Ele é uma criança que contagia a todos que convivem com ele, ele é muito amável. Eu sempre digo uma frase que uma vez eu li, logo no início, quando a gente adotou ele, eu li uma frase assim, não foi feito por mim, mas foi feito para mim. E nós somos muito a favor da vida, né? Nós somos contra esse questionamento que tem surgido recentemente, que é a questão do aborto. Por quê? Porque nós somos pais através de uma outra pessoa. Então nós somos a favor da vida, nós somos a favor de que uma família seja construída dessa forma, mesmo que não seja um filho biológico, mas um filho através de adoção, um filho que muito desejado, muito esperado. E eu digo que bastante gestado, não na barriga, mas no coração, porque a decisão ela não vem de um dia para a noite, você vai amadurecendo essa ideia quanto casal. A gente sofria muito pela essa angústia de não nos tornarmos pais, e Deus nos mandou Isaac, e o nosso filho é um filho muito amado por nós, e por todas as famílias, né? E assim, quando a gente recebeu a ligação que pediram pra gente ir no hospital conhecer ele a primeira vez, quando a gente chegou lá, ele era prematuro. E aí ficou o medo, ficou a incerteza. E aí, como é que vamos cuidar? Como é que vamos criar? Tão pequeno, ele tinha 32 centímetros e 1,3 kg. E quem pegou no peito primeiro fui eu. A Bianca ficou assim, admirada, olhando, assustada. E eu peguei ele nos braços e coloquei no peito. Muito pequeno. E também, por isso tudo, como ele era prematuro, a gente teve que participar de todo o tempo que ele precisava ficar no hospital. E Bianca se doou de coração, né? Como uma mãe. Ela teve a licença no trabalho, né? Se internou no hospital e passou 20 dias com ele no leito, até ganhar peso e o médico dar alta nele para a gente poder ir para casa. Isso foi uma alegria muito grande para nossas famílias, né? Meus pais, os pais dela, os irmãos, todos receberam ele com muita alegria dentro de casa, né? Então o nome dele já contagia todos, né? Isaac.
E a partir daí, nossa família se completou, né? Hoje nós somos 3. Isaac, ele traz muito carinho para todos. Ele é uma criança, ele estuda, muito alegre, ele é muito unido com a turma dele. Ele gosta de praticar esportes, e nós investimos muito no esporte dele. Ele gosta de natação. Sempre que tem algum evento, nós fazemos de tudo para estar com ele, para incentivar, para motivar ele, para que ele cresça uma criança feliz, né? E ter todas as boas recordações de uma família, do coração, que traz para ele. Esse ano ele vai fazer o primeiro ECRI da paróquia e para nós é uma alegria muito grande. A partir de Isaac nós tivemos uma intimidade maior com Deus. Eu acredito que meu filho ele veio não só para construir a nossa família, mas também para nos aproximar cada vez mais de Deus. Desde pequenininho, a gente sempre, quando colocava ele para dormir, fazia as orações que toda mãe e todo pai ensina, que é o Santo Anjo, primeiramente. E depois a gente começou a ensinar ele a Ave Maria e o Pai Nosso, e ele sempre reza à noite. Esse ano ele também está participando da catequese. Sim. E para nós é um momento, uma satisfação muito grande ver nosso filho seguindo nossos passos na caminhada cristã. Eu digo que ele nos trouxe mais próximo de Deus, porque nós éramos casados apenas no civil há uns 15 anos, e com a chegada dele eu sempre ficava pensando assim, quando chegar o momento dele fazer a primeira Eucaristia, a gente não é casado, como é que vai ser? E eu tinha sempre essa preocupação e o desejo no meu coração de que nós casássemos na Igreja Católica. E graças a Deus, em 2020, nós conseguimos realizar esse sonho em 2021. Em 2021, nós nos casamos na Igreja Católica e concretizamos nossa união, e foi um momento de muita alegria e que ele participou junto com a gente. Ajudou a nós como família. No ano seguinte, eu enfrentei uma doença, um câncer, passei bastante dias internada. Meu filho ficou aos cuidados da minha sogra e eu fiquei 29 dias internada. Durante esse tempo, eu vi a importância, quando eu retornei, a importância da família no aconchego do meu filho, porque minha sogra, acolheu ele tão bem, como se fosse uma segunda mãe, que é o papel da avó, e ele foi tão bem cuidado que ele sempre perguntava: mamãe, quando você vai para casa? Mas ele não ficava chorando, ele não ficava triste com o fato de não estar em casa comigo e com o pai, porque Gessiano ficou cuidando de mim no hospital. Mas graças a Deus, tudo se resolveu. Passamos por um momento de muita turbulência no ano de 2022 com essa doença, porém eu sou grata a Deus por tudo que nós vivemos, porque eu acredito que nós crescemos enquanto família, nós conseguimos ver de fato a importância da oração, a importância de Deus na nossa caminhada, a nossa fé, que todo mundo dizia, parece que você nem está doente, porque eu tinha muita fé de que eu ia conseguir vencer essa batalha, e graças a Deus e graças a todas as orações que foram feitas por mim e por nossa família, hoje eu consigo estar junto do nosso filho, que foi tão esperado, né? E também hoje a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que passamos e que viramos a página para estar com ele, né? Não foi só por a gente, foi por ele também. A gente sabia que tinha que estar com ele e dar continuidade no crescimento dele. Isaac, ele já é ciente que ele é um filho adotivo, né? Nós preparamos ele para chegar o momento de contar
que ele foi adotado e que ele é uma criança do coração, e ele leva isso super tranquilo, né? Com No ambiente 7 familiar anos, e no ambiente escolar também. Com 7 anos, nós contamos a ele, nós esperamos um momento, fomos criando coragem de chegar e contar, né? Porque é um momento para quem é pai adotivo, sabe, pais sabem que não é fácil não contar. é fácil. Essa parte é uma das partes que realmente nos deixou bem fragilizado, principalmente a mim. Então, junto com o Jussiano, a gente vinha nos preparando para contar para ele. E nós contamos a ele num momento muito especial, que foi num final de ano, próximo ao Natal. Num ensaio fotográfico que a gente sempre fazia com ele, eu fiz um álbum para ele, contando toda a historinha dele. E eu já vinha preparando o coraçãozinho dele. Quando eu botava ele para dormir, eu contava uma historinha referente a que Papai do Céu tinha trazido uma criança para um casal que desejava muito ser pais. E essa historinha, a cada dia eu ia aumentando ela, ia colocando momentos vividos por ele. Até que quando ele tinha, acho que uns 5 aninhos, eu perguntei a ele quem era esse príncipe pequenininho que Papai do Céu tinha mandado, e ele olhou pra mim e fez: sou eu, mamãe. Aí eu fiquei, né, admirada, porque eu nem esperava que ele tivesse entendendo já essa historinha dele. Preparando ele. Que o coraçãozinho dele já estava sendo preparado, né, de certa forma. E aí, no dia que eu contei pra ele, foi um dia bem emocionante. Eu e Jussiano, a gente se reuniu no quarto junto com ele e sentamos e chamamos ele para conversar. E aí a gente começou a falar, né, que tinha uma coisa bem importante para contar para ele. E eu me lembro que foi um momento assim bem emocionante. Eu chorei bastante. Ele também. E ele chorou, mas ao mesmo tempo ele me confortou. Foi muito lindo, porque no momento eu bem emocionada e eu chorando e dizendo, né, meu filho, mamãe gostaria de lhe dizer que existe crianças que não nascem da barriga das mamães, nascem do coração, porque ela nasceu em outra mãe e essa criança ela veio para essa outra família. E eu conversando assim, eu já ficando nervosa e começando a chorar. E aí eu disse para ele assim: então, Isaac, mamãe e papai queria dizer para você que você é nosso filho adotivo, mas que você é muito amado, foi muito desejado por nós. E nesse momento eu estava bastante emocionada, chorando. Eu lembro que ele, com a mãozinha dele, a inocência dele, ele secou minha lágrima e fez: tudo bem, mamãe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E assim, eu fiquei tão grata a Deus, como que ele, tão pequenininho, na época ele tinha 7 anos, entendeu bem, e como ele estava me conformando, né? Na verdade, eu estava bem abalada por estar contando para ele, porque eu tinha muito medo dele saber por outras pessoas e se sentir traído por nós, por a gente por a gente ter escondido a verdadeira história dele. E então era uma preocupação nossa de contar o mais rápido possível, assim que a gente percebesse que ele iria ter entendimento. E principalmente na escola. E assim, foi bem interessante, Deus prepara tudo, não tem nada que ele não prepare para as famílias. Quando nós contamos, né, que ele ficou sabendo que era adotado, poucos meses ou foi... No ano seguinte, porque isso foi no final de ano, né? E no ano seguinte, um dos livros que foi trabalhado na escola foi exatamente falando sobre a adoção. E quando ele viu esse livro, então levou para a escola, foi super tranquilo. Foi passado na escola sobre adoção, as professoras falaram, né, de crianças adotivas, e ele se sentiu super bem, né? Não teve nenhum constrangimento e nem uma preocupação. A gente achou que, até conversamos com a professora depois, ela disse que foi super tranquilo, todo mundo conversou sobre adoção, ele falou também sobre adoção. Então nós preparamos ele, Deus preparou o momento certo para contarmos e ele poder participar de alguma interação depois e não ter nenhum constrangimento.
Quando eu olhei para ele, eu já me sentia responsável por ele. É tanto que quando a gente chegou na maternidade para dar o documento de autorização de visita da criança, eu cheguei para assistente social e eu toda feliz, toda eufórica, porque tinha chegado a nossa vez. E aí a assistente social olhou para mim e fez: vocês são um casal tão novo, por que vocês resolveram adotar? Aí eu fui e disse: porque é um desejo do nosso coração. E aí ela disse assim: por que vocês não tentam ter o filho de vocês? E aí nesse momento eu olhei para ela e fiz: o nosso filho já nasceu e está nos esperando lá em cima, por favor, a senhora pode nos permitir entrar para conhecê-lo? E realmente, assim, como a gente vinha preparando isso no nosso coração, a partir do momento que a gente recebeu essa ligação da chegada dele, a gente já estava bem preparado para essa Para tudo que viesse pela vida frente. que a gente iria, né, enfrentar, porque não foi fácil. Eu tenho um carinho muito especial por Nossa Senhora. Quando Isaac nasceu, que eu estava no meu primeiro dia das mães, foi na maternidade, junto com ele, lá no hospital, porque ele nasceu dia 20 de abril. Nós recebemos uma ligação dia 26 de abril e dia 1º de maio eu me internei com ele para poder ele ganhar peso, né? E aí meu primeiro dia das mães foi no hospital, lá com ele. E quando o Jussiano foi me visitar, ele me levou flores. Quando foi no final da noite, eu fiquei: meu Deus, o que é que eu vou fazer dessas flores? Porque era um quarto, não era um quarto, parecia um leito. Era um leito compartilhado. E aí eu não tinha nem onde botar, não tinha uma mesa para eu colocar essas flores. E aí eu disse, eu pedi para ele segurar ele enquanto eu ia lá na capelinha deixar as flores. E quando eu cheguei na capela, tinha uma imagem de Nossa Senhora e era uma Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, eu sou natural do Jardim de Seridó, a minha padroeira é Nossa Senhora da Conceição. E lá eu muito angustiada porque ele é tão pequenininho, tão frágil, e eu com medo de perdê-lo, eu fiz minhas orações lá, depositei as flores nos pés dela e disse: Nossa Senhora, me ajude a sair daqui com meu filho nos braços, porque era o meu maior medo, era de perdê-lo, porque ele era tão frágil, tão pequeno, né? E que se eu conseguir sair daqui com meu filho nos braços, eu vou batizá-lo na minha cidade, em sua homenagem. E assim eu fiz na festa de dezembro, Nossa Senhora. Nós batizamos ele na igreja de Nossa Senhora da Conceição, Jardim de Seridó. E foi um momento muito lindo, muito emocionante para toda a nossa família. Naquele momento, parece que a ficha caiu, que até então a gente estava tão envolvido com cuidar dele, em consultas, protegê-lo em várias consultas e exames para poder acompanhar esse crescimento dele, né? E aí naquele momento, quando ele foi batizado, que o padre jogou a água, assim, foi um momento bastante emocionante. Eu chorei muito e toda a minha família chorou ali, mas era um choro de alegria e de gratidão por estarmos realizando o nosso sonho, por estarmos ali na igreja, batizando o nosso filho. E foi um momento assim mágico, é um momento inesquecível que a gente guarda no nosso coração, que foi um momento onde todas as nossas famílias estavam juntos, os pais deles, os tios de Isaac, os primos, estavam todos lá. E no momento do batizado eu me emocionei, eu comecei a chorar e toda a minha família chorava, e as pessoas que não conheciam a gente olhavam assim, né, e sem entender o motivo daquele choro todo. Essa é a nossa história de adoção, né? Hoje Isaac já tem 10 anos, é uma criança que tem um convívio social muito bom com todos, e muitos da igreja já conhecem Isaac, né? Sempre levamos ele para a missa,
sempre participando de todos os eventos da igreja com ele, e ele é nossa companhia para todos os cantos. Um abraço a todos e desejo muito sucesso a quem ainda não é pai e que deseja participar do processo de adoção. Que busque essa forma de construir a família, que isso é uma bênção de Deus na vida de toda a família, a realização de um filho através da adoção. E pra gente a adoção é a representação do nosso sonho concretizado. E a gente tinha há muito tempo, que era de sermos pais, e graças a Deus nós conseguimos. Assim como José foi para Jesus, eu sou José para Isaac. Tchau.